Alô amigos, alô galera, bem-vindos ao podcast. Não temos nome ainda. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e entusiasta de história. Quero começar deixando bem claro que eu não sou historiador, minha formação é em gestão de empresas e curso um curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Nada a ver com o tema. Então se eu errar, fiquem à vontade para me corrigir, me criticar, afinal a ideia aqui é aprendermos juntos. E eu passar um pouco do meu conhecimento sobre esse império, essa república, esse mito que foi Roma. Roma se faz presente em nossas vidas ainda hoje, através da nossa língua, das nossas leis, dos nossos feriados, dos nossos costumes e etc. A ideia de fazer esse podcast surgiu em 2016, quando eu conheci o podcast History of Rome, do Michael Duncan. Minha ideia não foi copiar ele, mas sim usar ele como referência e eu vou usar a cronologia dele, do nascimento da cidade até a queda do Império Ocidental no século V. O que me fascina nesse período antigo, da antiguidade, é como com uma tecnologia tão inferior era possível controlar impérios tão vastos e onde às vezes uma mensagem, para falar que estamos sendo atacados, podia demorar semanas, às vezes meses, para atingir um ponto ao outro. Como é que alguém de Roma conseguia controlar as Ilhas Britânicas, o Oriente Médio? Isso para mim é fascinante. Outro ponto é o militar, porque na antiguidade um erro, um vacilo podia ser a diferença entre a glória e a escravidão. Então a maioria das vezes, e essa é até uma diferença de Roma para as outras nações ou impérios da antiguidade, é que ela conseguia perder e não cair. A gente vai ver isso ao longo do nosso podcast aqui, mas é fascinante onde um erro de cálculo podia ser a diferença entre a glória e a escravidão. Então Roma, desde a fundação da sua cidade até a queda de Constantinopla, de 700 a.C. até o século XV, quando Constantinopla cai para o Império Otomano. A gente não vai chegar tão longe, porque a gente vai focar mais na parte ocidental e na queda da cidade de Roma mesmo, mas é um império de mais de 2.000 anos, cheio de gente fascinante, personagens magníficos que moram no nosso consciente coletivo, como Júlio César, Augusto, Rômulo e Remo, Trajano, Lucrécia e outros tantos que vamos ver. Também gosto muito de falar sobre Roma, porque a gente vive hoje tempos bem conservadores e nacionalistas, e Roma ela já nasce multicultural, Roma é uma fusão basicamente de 3 culturas, os etruscos, os gregos e os latinos. Nós latinos que o Trump odeia ali, do México, ou nós brasileiros, mas são uns latinos raiz mesmo, os latinos ali do centro da Itália. Então desse povo vem a língua oficial de Roma, o latim, e também vem a nossa língua, o português, que é uma língua latina, derivada direto do latim romano. Também o espanhol, o italiano, o francês. Os latinos, eles eram povos pouco sofisticados. Eles eram mais um povo pastor, que cuidava da sua produção, do seu rebanho, e treteiro. Os caras eram bons de briga mesmo, entendeu? Ao norte moravam os etruscos, que eram um povo já mais sofisticado, que tinha uma manufatura, uma arte, uma cultura mais elaborada. E ao sul tinha cidades-estados gregas. A Grécia não era só ali na Grécia, tinha a Grécia na Itália, a Magna Grécia. Tinha algumas cidades, a gente vai falar mais delas com o passar do tempo. Mas basicamente esses 2 povos, etruscos e os gregos, mais sofisticados, eles, para ter uma interação entre si, passavam ali pelo meio da Península Itálica e tinha que que interagir com os latinos. E daí que vai se criando a cultura romana, e não só a cultura, como o sangue romano é uma mistura desses povos. E a gente vai dar uma olhada
desde do mito da criação, que a gente já vai entrar nele, e vai entender um pouco melhor como esse intercâmbio ocorreu. Vamos ao que interessa. O que a gente sabe da história de Roma mesmo, né? Então a gente usa registro histórico e registro arqueológico. Porém, os registros históricos que a gente vai ter de Roma, como Roma foi saqueada pelos celtas, a gente vai ver isso lá pelo ano 386 a.C. Eles incendiaram a cidade, queimaram todos os documentos e registros públicos. Então, dali para trás, sobrou as lendas, tá? E quem conta isso pra gente foi o Virgílio, com a sua Eneada, a sua famosa epopeia. A gente vai se basear neles e um pouco do que a gente sabe também, que os registros arqueológicos vêm mostrando pra gente, tá? Então, vamos lá. A história de Roma começa com a queda de Troia. Lembra a cidade de Troia? Aquela que os gregos colocaram um cavalo lá cheio de soldado, fingiram que era um presente. Então, quando essa cidade cai e ela é guerreada, o nosso herói, o Enéas, ele mesmo, Enéas, meu nome é Enéas. Meu nome é Enéas, 56. Enéas, ele era um general ali, né, um dos principais do príncipe Heitor. Ele era supostamente filho da deusa Vênus. Então, quando Troia cai para os gregos, ele pega uns familiares, uns amigos, uns soldados e consegue fugir para o mar. Ele pega um barco e veleja saindo fora, onde ele vai buscar novos ares, já que Troia caiu, não tem mais o que ele fazer por ali. Então ele vai, tenta achar, se estabelecer em alguns lugares, não dá certo, e ele faz uma parada ali no norte da África, no Império Fenício de Cartago. E ali ele já arruma uma treta que vai durar séculos. A gente vai entrar nessas tretas, é um período muito legal da história da República Romana. Mas de onde veio essa treta? Então ele chegou lá, pá, todo pimpão, filho da deusa Vênus, galanteador, pegador, seduz a rainha Dido, faz um monte de promessa, fala, vou te ligar amanhã, relaxa, não, lógico, te amo. Mentira! Só que aí ele, muito pegajosa, e dá uma abandonada nela. Daí cria-se uma inimizade que vai durar para sempre. E o Virgílio escreve também que ela amaldiçoa a descendência desses povos, que eles vão condenados a ser eternos inimigos, nunca aliados, nunca amigos, eternos inimigos. E aí tu vê, né, isso vai gerar 3 guerras púnicas, que vai acabar de um jeito bizarro, a gente vai chegar lá, mas esse já é o primeiro alerta aí que Roma nos dá. Cuidado com as mulheres feridas, nunca abandone uma mulher, hein, vai dar problema, cara. Seja honesto, fala, não dá mais, entendeu? Não tá rolando, não promete abandono que dá ruim. Então beleza, depois de garantir o inimigo mortal, Enéas continua a sua jornada e chega na costa da Itália, onde com a sua gangue eles iam arrumar um cantinho pra eles ali, maroto. Então eles chegam na cidade ali, na área de Tarentum. Mas ele não chega lá e tá vazio, tipo, que não tem ninguém. Acho que já tinha gente lá. E tinha lá quem? Nossos amigos latinos, claro. Então ele chega lá, acha que vai chegar chegando, mas não. Lá tinha já gente lá, e o rei latino, o latino... Não. Vai pra mão, fala, cara, aqui nessa terra é nossa, começa uma treta. Só que como Enéas, filho de Deus, é todo marotão, vem da escola militar mais sofisticada da época, que era, né, ali a escola grega. Então ele começa a ficar ruim a treta ali, fica meio indecisivo, eles não conseguem mandar embora. Então, como a redondeza ali já não era muito amigável, o rei latino falou, quer saber, vamos fazer a paz aí, a gente tá precisando de mais gente aqui, tá cheio de um monte de inimigo. E que tu não casa com a minha filha ali, a Lavínia, ó, gatinha, cheirosinha, fica com ela, a gente faz um bem bolado, divide o poder e tranquilo, que aí a gente fica mais forte para combater os vizinhos. Beleza, até aí tudo bem, só que esse casamento aí gerou uma outra treta. Por quê? Porque a Lavínia já tinha sido prometida pro Turno, Ser corno ou não ser. um príncipe ali de uma tribo vizinha, e o cara não curtiu essa ideia de, chega outro e pega a minha cheirosinha ali que estava prometida pra mim. Então ele, revoltadinho, não aceitando o que ficou para trás, resolve atacar os latinos e os troianos, né? Só que nosso herói
o Enéas pegador, consegue repelir o ataque, consegue, né, vencer a batalha, só que na batalha o rei Latino morre. E aí, infelizmente, coitado do Enéas, olha como sofre, ganhou o reino, ele que estava dividindo poder ali com o Latino, fica com o poder só pra ele. E aí eles, os troianos ali, os latinos, né, a nobreza, vão se casando entre si, virando um povo só e vão se fortalecendo. Turno, depois de já tomar o primeiro pau, ficar sem mulher, ele resolve ir pedir ajuda pros etruscos do norte. Ele falou, ó, etruscos, tá vendo? Os caras ali estão crescendo em poder ali, eles vão vir aí daqui a pouco, o cara é grego, não é só esses latino pastor, não, os caras sabem montar cidade, sabem estruturar as coisas, melhor vocês atacar eles agora, enquanto eles são pequenos, que os caras estão crescendo mais forte aí. E os etruscos vão lá e atacam. Só que ninguém bate o Enéas, né? Enéas, cara. Consegue de novo repelir o ataque, e aí eles fazem um tratado com os etruscos, estabelecendo o rio Tibre como a fronteira entre os latinos e os etruscos, ok? Nothing like this has come into Rome since Romulus and Remus. Então beleza, o tempo passa, o poder fica consolidado, Enéas deixa o poder pro filho, pro Ascânio, e aí conforme a cidade vai crescendo, o povo vai crescendo, eles decidem que tá ficando pequeno demais, que eles precisam expandir territorialmente mesmo, e o filho, o Ascânio, resolve fundar uma nova cidade, ali um pouco mais ao leste de onde eles estavam, a cidade de Alba Longa. Aí é sementinha de Roma mesmo, daqui propriamente diz. Então, eles fundam a cidade, vão crescendo, vão anexando mais algumas tribos ali do lado, vai tudo dando certo, vai passando poder de pai para filho e vai indo e tudo bem, até chegar num tal de Numitor. O Numitor, pá, beleza, tava rei ali, bonitão, só que ele tinha um irmão que chamava o Amúlio. O Amúlio falou, cara, eu também queria esse poder aí. Conspira contra o irmão, consegue exilar o irmão e, gente fina pra caraca, tio sangue bom, mata todos os filhos homens e obriga a filha mulher, a Sílvia, a virar uma virgem vestal, que era uma espécie de sacerdotisa ali na época, e como dá pra perceber pelo nome, tinha que ser virgem, né? Porém, ela é estuprada e fica grávida de gêmeos. Ela se justifica dizendo que não foi estuprada, foi Deus Marte que veio aqui e quis ter relação comigo, então vocês vão cometer uma heresia aí, foi Deus, pô, que me engravidou. Só que a história não cola muito bem, a pessoa, sei, lógico, claro, Deus veio aqui e te deu uma bimbada, lógico que foi. E ela, pelo crime de ter sido estuprada, acaba sendo presa. Caesar, as quickly as possible, you must set me alone on the throne of Egypt. Então, ela é presa, os filhos quando nascem, o rei fala, cara, o Amúlio, né, não vou ficar com esses sobrinhos aí que podem um dia querer cobrar a coroa. Eles são filhos, né? São netos do antigo rei que eu expulsei. São supostamente filhos de Marte. É melhor dar um fim neles. E o que ele decide fazer? Ele pega alguém lá, um sério e fala, se liga, pega essa molecadinha aqui, ó, esses dois, e joga lá no rio. Dá fim neles, taca no rio. Aí beleza, aí o cara vai lá, jogar no rio, com a molecadinha, pá. Só que o rio tava alagado. Então, em vez de estar aquele rio lá onde você tem a beirada e tal, ele tava alagado. Aí o cidadão foi lá, viu que tava alagado, falou, pô, se for muito pra frente ali, for muito perto do rio, posso acabar me ferrando. Meu Nike Shox aqui no vinho em folha também não quero sujar, vou deixar eles aqui, na cesta aqui no cantinho. Se o rio subir, ele já leva eles embora. Se não subir, vem um bicho, pega eles, eu não vou lá sujar meu Nike. E deixa os meninos ali, numa cesta, na margem do rio ali, e sai fora. Uma loba que tava passando ali pra ir beber uma água no rio, ouve o choro, vê os meninos e começa a amamentá-los. E começa a cuidar deles, né? Nisso um pastor também tá passando por ali e vê que tem uma loba ali mexendo em alguma coisa. Espanta a loba, vai ver que tem dois meninos ali. Que eram quem? Rômulo e Remo. Então, aparentemente esse pastor não podia ter filhos. Ele não, né? A esposa dele não podia ter filhos, ele resolve levar pra cuidar. Ele leva pra casa, a mulher aceita, legal, dois filhos bonitão. Porém, vou só fazer uma pausa aqui, que essa é a lenda, né? Mas há um folclore, um rumor, ou dizia a Tititi de 700 a.C., que essa história da loba aí, na verdade, realmente o pastor achou eles, levou pra cuidar, mas não tinha uma loba lá. A loba era o nome de guerra da esposa dele, que tinha como profissão mulher da vida. Então daí que vem a história da loba. Mas isso não cabe a mim dizer se é verdade ou mentira, ninguém sabe, mas só pra deixar aí de vocês que de repente a história da loba é só o nome de guerra da loba ali. Slow kill may have enough left in him to kill you before he dies. Mas beleza, esse pastor e a esposa criam os filhos, eles crescem, forte, bonitão, saradão,
treteiro pra caraco, porque os caras afinal são filhos de Marte, né? Marte é o deus da guerra. E aí o que acontecia? Como todas as tribos latinos era basicamente pastoral, era normal um ir lá roubar ovelha do outro, cabra do outro, vaca do outro. Eu nem sei exatamente o que eles criavam ali como animal. Quem souber pode, por favor, contribuir com o nosso podcast, nos dizendo. Mas existia os caras que vinham lá e roubavam. E o que o Rômulo e Remo faziam? Eles eram treteiros. Então quando acontecia algo do gênero, eles iam lá, invadiam a vila de quem roubou, tocava fogo nas caras, batiam nos caras, pegava as coisas de volta, pegava mais ainda. Então eles foram criando uma fama e uma inimizade ali pela região. Então os meliantes um dia falam, pô, vamos pegar esses irmãos aí e vamos armar uma arapuca pra eles, a gente pega eles e dá um fim neles, né? E aí eles armam um esquema lá e acabam conseguindo capturar Remo, enquanto Rômulo consegue fugir. Só que, claro, as terras tinham um nobre ali, um dono, não sei como é que seria o título exato na época, né? Mas quem tomava conta ali, um lorde. O pessoal que capturou o Remo vai levar ele, porque quem julgava os casos assim era o lorde da região. Quando eles levam lá, o cara fala, pô, começa a ouvir a história, esses são os irmãos treteiros, ele já conhecia um pouco, e ele sabe, né, que a filha teve os gêmeos, que supostamente tinham sido mortos, e aí ele começa, será que esses caras são meus netos, né, e tal? Beleza, então ele pega o Remo, vai atrás do irmão, vai descobrir mais a fundo, e aí quando ele ouve a história dos pais adotivos, ele se convence que Rômulo e Remo são, na verdade, seus netos. Daí, irado, família feliz, todo mundo lá felizão, vovô te amo, netinho. Aí ele falou, pô, o Númenor ali já tinha, de novo, algumas posses, os dois irmãos também já tinham uma fama, o pessoal respeitava, falou, por que a gente não vai invadir lá a nossa cidade e tomar o trono de volta? Então eles, né, se dividem, invadem a cidade cada um por um lado e conseguem resolver a treta com o Titio safadão. Que roubou o lugar deles. E aí matam o tio avô, né? O Númenor fala lá com a nobreza, pô, o cara me expulsou, dá o discurso dele e beleza. Aceitam o cara como o rei de novo, o Númenor. Aí, pô, irado com Rômulo e Remo, né? Agora a gente tá bonito na foto. O vovô é rei, nós estamos cheios de moral que ajudamos a derrubar o tio safadão. Mas eles não estavam muito afim de ficar sob a tutela do vovô. Então eles decidem fundar uma nova cidade. E eles vão exatamente fundar no local onde eles teriam sido deixados para morrer lá. Então eles vão lá para esse lugar e falam, não, agora a gente vai fazer uma cidade nova. E aí começa uma briga, porque, não, mas eu vou ser o rei da cidade, não, eu vou ser o bambambam, não, nasci 5 minutos antes de você, não, eu sou mais forte. Começa uma briga e aí eles decidem que os deuses vão decidir. Então, cada um vai para um alto de um morro, que tem ali ainda na região de Roma. Então, Rômulo vai para o Palatino e Rêmulo vai para o Morro Aventino. E eles esperam pelo sinal divino. Então, Rêmulo tá lá bonitão, e aí 6 abutres, urubus, tá? A tradução é de vultures, eu não sei como traduzir isso direito, mas vou chamar de abutre. Descem dos céus ali e ficam aos pés de Remo. Aí os seguidores de Remo, o sinal divino chegou, vamos lá avisar Rômulo que, né, tu é o cara, os deuses te escolheram. E aí, quando eles vão lá avisar o Rômulo no Morro Palatino, eles chegam lá e desce 12 abutres aos pés de Rômulo. E aí começa a treta. Não, eu sou escolhido porque são 12 abutres, os seus são só 6, outro mas o meu desceu primeiro. E aí fica aquela treta e acaba que no meio da treta o Rômulo mata o Remo. E aí acabou a briga. Rômulo é o dono, fundador e rei de Roma. Então daí a gente tem a lendária data da fundação de Roma, que é 21 de abril de 753 a.C. Provavelmente a história não foi bem assim, né? Mas, como eu já disse, em 386 a.C. a cidade foi saqueada e daí para trás a gente não tem registro histórico. Tem apenas as lendas e um pouco da arqueologia que corrobora, não exatamente essa história, mas a mistura dos povos. Tinham as cidades etruscas, as cidades gregas, e como essas cidades latinas vão sempre parecendo uma mistura aí dos três, a fundação da cidade bate com os registros arqueológicos. Então esses elementos aí da fundação tem respaldo sim na arqueologia. Claro que a história não deve ser exatamente assim, mas também não é tudo fictício. Oh, my love, my life. É legal também ver esses elementos da criação que aparecem, né, em outros lugares. Por exemplo, o nascimento de uma virgem que foi engravidada por um deus. Em cristãos, já ouviram essa história? Round 1, fight! O bebê em cesta,
né, em Moisés. Os gêmeos líderes, o fratricídio, Caim e Abel. Então quem gosta de história vê que assim, né, a gente vê que no berço das civilizações, na Suméria, no Egito, várias das tradições dos mitos de criação, até na própria Grécia, elas vão permeando e passando para gerações futuras, tá? Então aí, Roma nasce aí 753 a.C. e a gente sabe que ela vai se expandir, vai dominar os vizinhos, a Itália, o Mediterrâneo, boa parte da Europa Ocidental, mas por enquanto é só, pessoal. Então no próximo episódio que a gente vai ver? A gente vai começar a ver como foi o início da cidade, né? Porque até então quem foi lá foi Rômulo e Remo, com uma meia dúzia de capanga cada um morreu, mas tem ali pouca gente, a cidade ainda não tem nada, é só o terreno, então eles vão ter que construir a cidade do zero. E aí a gente vai ver. E como eles eram guerreiros, também só foi lá com eles homem, eles têm que arrumar uma mulherada. Também essa é uma lenda muito legal pra gente, que vai falar no próximo episódio, que é conhecido como o Rapto das Sabinas. Então a gente se encontra na próxima semana aí para conhecer mais um pouco da história e avançando aí, ver o que acontece depois da fundação de Roma e como ela vai se desenvolvendo. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Quem tiver algum comentário para mandar, por favor, alguma correção para fazer, fique à vontade, mande pra gente e nos vemos na próxima semana. Até!